Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos. No dia de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a avaliação. Porém, ao invés de criar questionamentos e indagações em relação às metodologias avaliativas, eu gostaria de propor uma reflexão do porquê avaliar e se realmente existe essa necessidade de avaliar. Em um determinado dia, por exemplo, eu vou aplicar uma prova hoje porque hoje será o dia em que eu avaliarei se o aluno aprendeu. Veja bem, pessoal, devemos, dentro do ambiente de ensino, seguir uma determinada metodologia que já existe há muito tempo. É um paradigma que vem sendo replicado ano após ano. As escolas já possuem uma certa infraestrutura. E o nosso método educativo é o método expositivo. Então entramos na sala de aula, expomos conteúdos, o aluno entra em contato com esse conteúdo e fica a critério do aluno. Se na casa dele ele vai sentar e ler sobre o assunto, tentar resolver algum exercício, e esperamos que ele faça isso para que então no dia da prova nós avaliemos então se ele aprendeu. Como eu já argumentei em outro vídeo, existe a necessidade de uma certa mudança nesse mecanismo de ensino, porque nós, como professores, não conseguimos, nessa estrutura, acompanhar o processo de aprendizado do aluno. Se existisse um ensino mais prático, por exemplo, em que eu estivesse vivenciando os momentos junto com o aluno, dia após dia eu estaria vendo a sua evolução. E o aprendizado seria na prática, as correções seriam na prática. Então, praticando junto com o aluno, eu estaria vendo ali, você errou aqui, corrige aqui, põe a mão aqui, sem existir, por exemplo, nesse ambiente utópico, a necessidade de um processo avaliativo. Quando colocamos a prova ali para o aluno, muitas vezes a gente faz uma prova com o mesmo formato para todos os públicos, porém existe uma grande diversidade dentro da sala. E quando eu falo diversidade, não é diversidade cultural de tribos que cada um assume nos centros urbanos ali na vida em sociedade, mas existe uma grande diferença como cada aluno que está ali aprende. Alguns alunos são visuais, têm uma memória visual, outros alunos são auditivos, têm um ouvido mais aguçado, e alguns alunos são sinestésicos, que são alunos que vão aprender mais com o corpo, com o tato. Então essa prova escrita ali, ela vai ser muito bem aplicada, vai ser eficiente para um aluno que tem um aprendizado mais visual, vai ser eficiente para um aluno que tem um aprendizado mais auditivo, mas vai ser muito castigante para um aluno que tem um aprendizado sinestésico. Eu lembro na minha adolescência, eu tinha uma certa dificuldade com matemática, por exemplo, mas as matérias que eu gostava, que eram história, geografia, biologia, essas matérias onde as matérias que envolviam assim a cultura, as humanas e as biológicas, que me motivavam mais o estudo, eu ficava horas na minha casa estudando, e quando chegava na hora de fazer a prova eu ia mal. Eu não conseguia, porque eu não conseguia assimilar aqueles conhecimentos, e quando eu via a nota da prova eu ficava triste, é claro, eu tinha uma nota baixa, então, e era taxado como, você está estudando pouco, tal. Eu tinha meus problemas de concentração dentro da sala, porque eu sou uma pessoa que aprendo mais na prática, então a sala de aula para mim é o pior ambiente, eu preciso sair, eu me sinto preso, eu preciso pegar as coisas na mão, e muitos outros alunos também têm essa característica. Então, pessoal, veja bem, essa questão de avaliar, enquanto a gente cria esse método de avaliar, a gente está dizendo para o público o seguinte: olha, você é apto, você não é apto. Porém, todos somos aptos. Todos temos a capacidade de aprender. Se conseguíssemos recriar os ambientes de ensino, onde houvesse um ensino mais prático, onde o professor acompanhasse na prática, dia após dia com o aluno ali, o conhecimento seria construído sem a necessidade de uma avaliação. Por exemplo, eu sou professor de jiu-jitsu também, e existem os exames de graduação, que é quando vão ocorrer as trocas de faixa. Quando eu convoco um aluno para o exame de graduação, esse aluno já passou na prova. Ele está sendo convocado porque dia após dia ele já provou para mim, eu observando, corrigindo ele nas técnicas dia após dia, ele já mostrou estar apto ao próximo passo.
Então eu convoco para o exame de graduação, mas esse exame ele tem uma característica mais de cerimonial, é mais uma cerimônia de passagem. Ele já fez essa passagem no decorrer do caminho. Historicamente, as sociedades criaram vários mecanismos de passagem, né? Nas tribos tradicionais existem, né, as provas de transição da infância para a vida adulta. Mas o fato é que eu não sei até que ponto nós devemos continuar com esse processo avaliativo, ficar avaliando as pessoas. Eu não sei até que ponto é necessário realmente avaliar. Se conseguíssemos recriar os ambientes de ensino, talvez não houvesse mais a necessidade de criar esses métodos avaliativos, porque as avaliações seriam diárias, no dia a dia, no contato, na interação professor-aluno, e o professor conseguiria acompanhar o desenvolvimento do aluno, porque estaria ali na prática corrigindo. E esse ensino mais prático, onde a gente vivenciaria os momentos, né, pensando num ambiente utópico e 100% funcional, ele também garantiria o amadurecimento do aluno. E veja bem, muitas vezes nós somos avaliados, tiramos uma nota alta em uma determinada prova, em um concurso, por exemplo, né, a gente segue o mesmo método, é uma prova lá onde você tem que decorar tem que expor uma quantidade X de conteúdo ali e acertar as questões, mas não significa que nós somos maduros. Isso não significa maturidade. Significa que conseguimos expor os conhecimentos necessários para aquele momento. Mas será que amadurecemos? Esse ensino mais próximo, dia a dia ali, também contribuiria diretamente para o nosso amadurecimento como ser humano, para o nosso desenvolvimento humano, que acredito eu ser o fim último da educação, né? Preparar o indivíduo, educar o indivíduo para o mundo. E dessa forma, então, não precisaríamos ter esses métodos avaliativos, né? Hoje a gente se discute 1000 métodos diferentes de como avaliar um aluno para que essa avaliação seja verídica, né? Porém, eu trago hoje essa indagação. Será que realmente existe a necessidade de avaliar? Até que ponto isso é funcional, ficar avaliando? É claro que no sistema que estamos, né, de acordo com esse método de ensino que nós promovemos e replicamos ano após ano, o método avaliativo ele é funcional, sim. Ele é até necessário porque o professor precisa disso para conseguir ver onde está o nível do aluno. Porque nós como professores, dentro de uma sala de aula, e trocando de sala, né, a gente está numa sala com 30 alunos, depois vai para outra sala, mais 30 alunos. Não conseguimos acompanhar um a um, 45 minutos numa sala, 45 minutos em outra sala. Por isso que seria importante ressignificar o ambiente escolar, mudar a estrutura física. Nas escolas que já estão construídas, essa mudança seria muito difícil, mas para as novas escolas que ainda vão ser construídas, seria necessário talvez propor novos métodos educativos, levando em consideração essa questão de avaliar ou não avaliar, e construindo um ensino onde a vivência fosse o caminho para o aprendizado, talvez não fosse necessário mais ficarmos avaliando as pessoas, que muitas vezes é até cruel esses métodos avaliativos, onde algumas pessoas acabam sendo muito frustradas, né? Eu senti isso na pele, uma frustração muito grande, e mesmo que eu estudava ali, eu não conseguia lidar muito bem com isso, pelo meu perfil de ser, né? E muitas outras pessoas também podemos fazer uma comparação, também tem esse perfil. Beleza, pessoal? Essa foi a indagação de hoje relacionada à educação, avaliar ou não avaliar, né? E reflitam, vamos todos refletir sobre essas questões educativas, acreditando que podemos criar um ambiente de ensino diferente e que possamos então até otimizar os processos de ensino-aprendizagem, criando ambientes que sejam saudáveis para os alunos e para nós professores também, que nos frustramos e nos estressamos e vivenciamos com muita paixão esse ambiente. Muito obrigado pela atenção de todos. Quem gostou do vídeo dá um like, se inscreve no canal. E esse foi mais um vídeo da série Educando o Educar. Muito obrigado a todos.